Olá! A gente vive numa contradição constante, né? De um lado, tem essa cultura que grita que a felicidade tá na próxima compra. Mas do outro, tem uma sabedoria muito mais antiga que fala que o valor de verdade está em algo que, olha, o dinheiro simplesmente não compra. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse verdadeiro choque de gigantes. E, para começar, vamos pensar num sentimento que, nossa, parece que todo mundo conhece. Aquela inquietação, sabe? Aquela sensação de que não importa o quanto a gente conquiste, sempre falta alguma coisa. É essa busca que nunca acaba que vai ser nosso ponto de partida aqui. Mas, peraí, como é que a gente chegou nesse ponto? Essa sociedade de consumo parece tão normal, tão natural, que a gente até esquece que, na verdade, ela é uma invenção bem recente. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como foi que o simples ato de comprar virou, assim, o centro de tudo. Olha só, a grande virada de chave aconteceu exatamente aqui. Antes da indústria, a produção era toda artesanal, né? Lenta, local. Aí, com a Revolução Industrial, as fábricas começaram a cuspir produtos e criaram um problema totalmente novo. Tinha coisa demais. E a solução? Ah, a solução não foi produzir menos, claro que não. Foi criar uma necessidade nova na gente: o desejo de consumir. Foi uma mudança, assim, radical. A gente deixou de ser uma cultura que produz para virar uma cultura que deseja. E essa nova cultura, ela foi se organizando de um jeito que parece quase uma religião. Pensa comigo, a nossa identidade principal passou a ser a de consumidor. Os novos templos? Os shoppings, claro. E os novos sacerdotes, aqueles que dizem o que a gente deve desejar? A mídia e a publicidade, sem dúvida. E, bom, isso tudo leva a gente para uma pergunta fundamental. Se a identidade principal é ser um consumidor, o nosso valor, ele passa a ser medido pelo quê? É exatamente aqui que a gente encontra a primeira grande colisão entre duas maneiras de ver o mundo. E o contraste é gritante. De um lado, a visão consumista diz que o valor de alguém está no que essa pessoa tem. O ter é que define o ser. Do outro lado, a perspectiva bíblica ela inverte completamente essa lógica. Ela diz que o valor está em quem a pessoa é. É um valor que já vem com a gente, sabe? Que estaria ligado à própria criação, à ideia de sermos imagem do Criador. Algo que não depende de quanto dinheiro se tem no banco ou do status. E essa citação de Lucas, ela é basicamente uma declaração de guerra contra a lógica do consumo. A ideia central é que a vida de alguém, a essência dela, o significado, não está na quantidade de coisas que se acumula. E, vamos ser sinceros, essa é uma ideia bem radical para os nossos dias. Bom, mas não é só sobre valor, né? Tem também a grande promessa de felicidade. Porque o consumismo ele não vende só produtos, ele vende um sonho. Vende a ideia de que a realização pessoal pode ser comprada, tá ali na prateleira. E aí fica a grande pergunta: será que essa promessa se cumpre de verdade? É aqui que os caminhos se separam de vez. É como uma bifurcação. Um caminho diz que a felicidade é algo que a gente adquire. É um item que dá para colocar no carrinho de compras. Já o outro caminho, ele defende que a satisfação de verdade, aquela que dura, ela não é comprada, ela é encontrada. É um estado interno que nasce de uma conexão espiritual e não de um monte de objetos. E a crítica a essa busca por felicidade nas compras é resumida numa metáfora que é, nossa, muito forte. É como tentar matar a sede bebendo água do mar. Sabe, dá aquele alívio momentâneo, mas logo depois a sede volta. E volta ainda pior. Isso acaba criando um ciclo vicioso de querer sempre mais, sem nunca se satisfazer. O livro de Eclesiastes bate nessa mesma tecla, e de forma bem direta. Ele basicamente diz que quem ama dinheiro nunca vai ter o suficiente. Descreve essa busca por riqueza como uma corrida sem linha de chegada. Por quê? Porque a própria natureza do desejo por coisas é nunca estar satisfeito. Certo. Então, qual é a alternativa? Se um caminho leva a um ciclo de insatisfação, o que o outro propõe? Vamos explorar agora esse modelo que funciona como um contraponto, uma forma de encontrar valor e satisfação que vão muito além da etiqueta de preço. O ponto central desse outro modelo é basicamente uma reinterpretação daquele nosso desejo, aquela sede profunda que a gente sente. A proposta é que ela não é por mais coisas, e sim por uma conexão espiritual. Nessa visão, o ser humano teria sido projetado por um relacionamento com Deus, e a nossa busca por um sentido maior só se completa de verdade nesse contexto. Ok, muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia?
A análise aponta para 4 princípios, 4 guias que seriam um caminho para viver de um jeito diferente, mesmo estando mergulhado nessa cultura de consumo. Vamos ver esses 4 passos com calma. Primeiro passo: aprender a diferenciar o que é necessidade de verdade e o que é só desejo passageiro. Segundo, mudar a mentalidade de dono para de mordomo, ou seja, um administrador dos recursos. A ideia é gerenciar o que se tem com responsabilidade. Terceiro passo: trabalhar ativamente para desenvolver contentamento. É quase como um exercício diário, um antídoto contra aquela insatisfação que não acaba. E por último, quarto passo: reorientar foco. Parar de buscar nas coisas a fonte principal de alegria e valor e passar a buscar isso numa fonte espiritual. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo que foi inteiramente projetado para nos fazer querer mais e mais, a pergunta que fica é: o que, no fim das contas, realmente tem valor? O que, de fato, vale a pena perseguir na nossa busca por uma vida com um significado? Porque a resposta para isso, ela não define só as nossas compras, ela define quem a gente se torna.